Marcas do que se foi, quem lembra disso? Sonhos que vamos ter, porque todo dia nasce novo em cada amanhecer. Oh, marcas do que se foi. Pois é. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estão com o chakra cardíaco muito ativado aí? Ai, mestres, quando a gente pensa que está acabando, está começando tudo outra vez. É desse jeito, vem buscar alívio, chama gêmea. Está doendo, ou você não sabe o que está fazendo, sabe o que está acontecendo? Parecia que ia ser tudo tão bom e foi tudo tão bom, mas de repente fica tudo ruim, mais ou menos, de novo, aí fica repetindo a mesma coisa. O que eu faço com esse negócio, gente? Nessa jornada ininterrupta de marcas, e a cada vez que a gente vai dissolvendo algumas, a gente percebe que ainda tem outras, e outras, e outras, e mais algumas que vão chegando, né? Cá estamos nós, nesta mesa de cura, convocada pelos mestres. Hoje eu tive uma sessão com os mentores, eu mesma fiz uma sessão comigo, com os mentores, é verdade, e é verdade, eu não estou brincando, é fato isso, é fato, porque eu estava precisando lidar com algo que de repente, não mais que de repente, surgiu no meu campo, na minha mente, no meu coração, e a gente está aqui hoje para nos despedir dessas marcas que se foram, mas deixaram um padrão que se comunica com a vida, que se comunica com o outro, que se comunica com o mundo, gerando muitas vezes uma repetição de dissabores do passado. E nós estamos aqui hoje para dizer não. Nós estamos hoje, de fato, e cada vez que eu estou passando por um processo, quando ele é muito profundo, como foi o de hoje, tem sido desses dias, uma ativação imensa no meu chakra cardíaco, eu vou pedir para quem está com a câmera fechada para abrir a câmera. Você de fato quer participar da reunião. Hoje eu estou um pouco brava. Repara não, eu só queria matar um de manhã, gente. Só queria trucidar outro à tarde e com requinte de crueldade. Diga-se lá de passagem. Estou aqui para confessar os meus pecados, para ver se Deus me perdoa de ter vontade de trucidar um de vez em quando. Quem nunca, né? Principalmente quando você está hiperativado por memórias, por marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Você está consciente e já entendeu que tudo que te acontece, toda a sua realidade hoje, ela é manifestada através da sua energia? Você já tem consciência que a única coisa que você tem é a sua energia? Ou você ainda fica falando que é o meu antigo contrato que você, com a sua energia, manifestou. Ah, é o meu não sei o que lá. Você está consciente que você está manifestando a sua energia em todo o tempo. Alguma coisa errada, Márcia? Aí você está com raiva como eu, né? Vamos botar essa raiva para fora hoje, mesmo que seja apertando o botãozinho de levantar a mãozinha na hora errada. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos entrar profundo nisso aqui. Essa mesa de cura vai ser profunda hoje. Tanto que eu já sabia que ia ser recorde. Os mestres nem nos liberaram hoje para dar vaga social. Eu já sabia que viriam muitas pessoas hoje, porque, de fato, o campo foi invadido por uma oportunidade de transmutação muito grande
porque é um salto gigantesco que nós podemos dar. Você está consciente, como a gente estava falando, que desconsideração, desprezo, abandono e toda sorte de coisas que te acontecem são frutos da sua energia? Ou você ainda está achando que você é uma vítima da sociedade? Você já passou dessa parte, que você não é vítima de nada, que não tem drama, que não tem vitimismo, que por algum motivo algumas coisas estão se manifestando, porque a gente não precisa chamar de vítima, mas a gente pode dizer que, de fato, você está vibrando no trauma sofrido, digamos assim, no trauma vivenciado. E o trauma também, por algum motivo, foi uma manifestação que a sua linda alma orquestrou para que você ativasse e tivesse a oportunidade de fazer todo o processo de transmutação. Eu vou contar uma história para vocês um pouco íntima, que pode parecer engraçada, né? Porque, como vocês sabem, eu adoro me expor, né? Eu gosto muito de contar minhas histórias, principalmente aquelas mais... Porque eu não preciso de validação de ninguém, eu não tenho nenhuma vergonha de contar as minhas histórias, muito pelo contrário, eu tenho muita garra e muito orgulho de mim, de saber contar as minhas histórias e fazer com que elas ganhem propósito, que é ressoar com alguns, e alguns que podem ter passado ou passado por algo parecido, ressoar e se curarem também, porque esse é o nosso propósito aqui, afinal de contas, estamos nós aqui numa mesa de cura, enquanto estamos de folga da jornada. Então deve ser um negócio muito extraordinário mesmo, né, gente, para a gente estar aqui hoje. E de fato é. Eu estava aqui com o meu gêmeo, como vocês sabem, aquela maravilha, esteve comigo aqui, está no Brasil, agora está no Rio de Janeiro, deve voltar aí daqui uns 2 ou 3 dias. Eu estava aqui com ele e dormindo. E eu sonhei com meu primeiro namorado. Gente, pode um negócio desse? É para rir ou é para chorar um negócio desse? Quando eu penso que eu estou sonhando, eu estou tendo um pesadelo, gente. Veja se eu aguento um negócio dele. Mas é verdade esse bilhete. Estava eu aqui e acordei, até falei com ele assim, nossa, tive um sonho, mas preciso pensar sobre esse sonho, porque de fato é um negócio... Eu sonhei com o meu primeiro namorado, eu já contei a história do meu primeiro namorado aqui em algumas jornadas para trás, deve ter vídeo no YouTube aí de eu fazendo a maior fofoca dele, falando mal a beça, merece sim. Ah, não falei o nome, então não tem problema, só eu sei como é que é? Só eu sei as esquinas porque passei, ei, só eu sei. Então vamos lá. Eu sonhei mais uma vez, e uma época, eu sonhava de forma ininterrupta com essa criatura. Ainda que eu não estivesse pensando nela, que eu nem lembrasse que existisse, por um movimento cósmico, aparecia esse avatar humano dentro do sonho da deusa. E eu pensava, gente, o que essa criatura está fazendo aqui dentro? O que ele veio fazer no meu campo? E não foi diferente dessa vez. Fiquei pensando o que essa criatura está fazendo aqui. E logo depois do sonho, logo depois que o meu gêmeo foi fazer as coisas que ele também veio fazer aqui, muitas situações familiares, eu comecei a entrar num processo de dor muito forte. Eu falei, o que você está fazendo aqui de novo? O que está acontecendo? Porque eu tive uma festa linda, todos festejamos, ainda estamos em ritmo de festa, né? Apesar de eu estar sentindo meu ninho meio vazio, ainda mais que a Bruninha vai embora amanhã de manhã, aí domingo é dia das mães, eu com tanta filha, eu vou passar só com o Gael o dia das mães, mas ok, eu ainda me vingo, eu ainda vou me vingar, tudo bem, eu sou vingativa também, tô vendo que eu sou raivosa, vingativa, quero bater nos outros, vai acostumando, é isso aí, a humanidade em ação. Mas fiquei eu pensando aqui, o que é isso? De onde vem isso? De onde vem essa dor? De onde vem essa dor? E começou a vir outros sentimentos. E eu comecei a me sentir quando eu tinha 16 anos de idade.
Quando eu tinha 16 anos de idade, eu tive muitas dores ativadas, imensas dores ativadas. Dores de abandono, dor de passar vergonha na frente dos outros, dor de ser humilhada porque tinha um namorado que era homem, por ser homem já tem a validação, inclusive, do seio das igrejas, para fazer tudo quanto é atrocidade. Eles sempre podem. Desculpa aí, Gilberto, nosso desabafo, falando do universo masculino aqui, mas, de fato, só de nascer homem, você já nasce com uma certa vantagem no contexto social da terceira dimensão. Pois bem, eu achei que eu já tivesse superado totalmente aquelas situações vividas ali, de humilhação, de desprezo, de abandono, de me sentir menos valorizada, menos bonita, de várias coisas que eu vivi naquele primeiro relacionamento que apontavam por uma situação traumática. Por conta daquela situação ali, eu me tornei uma pessoa excessivamente disponível. O que é ser excessivamente disponível? É ser alguém que parece que sempre está precisando provar alguma coisa para o mundo, para o outro. Está sempre buscando, ei, olha, eu estou aqui. Veja como eu sou bondosa. Olha, eu estou disponível. Olha, eu posso fazer isso. Isso foi criando uma disponibilidade excessiva pelo modo de sobrevivência compensatório. Por um lado, não me sentindo amada ou querida ou admirada o suficiente como merecia, como era, criou-se um status onde eu estou sempre precisando mostrar a minha disponibilidade para compensar algo que, por algum motivo, foi maculado, magoado em mim. Pois bem, eu estava aqui pensando sobre isso e pensando como também na minha dinâmica com a minha chama gêmea, eu manifesto um excesso de disponibilidade. Pensa aí agora. E eu também comecei a refletir que isso também se manifesta em alguns outros relacionamentos, onde parece que eu estou sempre colocando algumas pessoas numa prateleira que eu não sou colocada. Na hora de nivelar, parece que algumas situações, e também a nossa contraparte espiritual, nós estamos sempre colocando-as numa prateleira acima de nós. E eu comecei a refletir sobre isso com os mestres aqui. E logo de manhã, como honestamente, eu acordei e fiz uma sessão com os mentores, e eles conversaram comigo telepaticamente, falando de fato que existe um excesso de disponibilidade no campo do divino feminino, causado por essas relações passadas, ativadas aqui, na verdade, ativadas neste agora, por conta de memórias de desconsideração, de abandono e de desprezo. Isso pode ser relações familiares, pode ser relação com pai e com mãe, pode ser relação com o irmão, pode ser relacionamento a dois, primeiro namorado, pode ser várias dessas situações que pode ser que tenham gerado um lugar em você que parece que você está sempre no lugar da subserviência e da suplicância. É como se você precisasse quase que pagar para o outro te amar, te aceitar,
de querer. Isso está num campo sutil e, em alguns, de forma bastante forte, ainda ativo como memória. Faça agora um revival, tenta avaliar o seu mundo externo agora, os seus relacionamentos, a sua relação com a sua contraparte, ou outros relacionamentos, e tente perceber se existe uma memória ativada. Lembre-se, você manifesta a sua realidade e a única coisa que você tem na sua realidade hoje é a sua energia. Tente observar alguma coisa que você observa que não existe a mesma medida. Tente observar por que parece que você vai mais, que você dá mais, que você oferta mais. Ou se você não faz esse movimento de dar mais, de ofertar mais, tente observar se não existe algo em você que se embruteceu. Porque também, se você parou de dar mais, de fazer mais, porque você se embruteceu, significa que curou. Na sociedade vigente, né, as pessoas resolvem, muitas aspas, esse problema quando tem dinheiro. Como que o povo que tem dinheiro resolve? Vou fazer uma viagem, eu vou comprar um namorado, vou comprar um relacionamento, eu vou comprar alguns amigos, com festas, com ofertas, e às vezes vivem rodeado de gente, e até de amores, para esconder. Continua disponível do mesmo jeito, usando a linguagem da terceira dimensão, o dinheiro. Quando você não tem dinheiro, pode ser que você se embruteça ou crie relacionamentos beligerantes, bélicos, relacionamentos conflituosos, ou você que vive uma dinâmica de chama gêmea, pode ser que esteja sempre se frustrando em algum nível. Mas, Cláudia, eu não tenho que amar incondicionalmente? E hoje nós estávamos conversando com os mestres exatamente sobre amor incondicional. E estávamos falando sobre a escolha do amor, sobre escolher o amor. E que a escolha do amor passa primeiro pelo seu crivo. Num determinado... E não coloque o seu gêmeo pessoalmente nesse assunto, porque a sua contraparte espiritual é diferente. É diferente porque, na verdade, eles vão espelhar isso o tempo inteiro, enquanto tiver alguma coisinha aí que esteja atrapalhando essa fusão, essa união de ser plena. Mas, de fato, o nível que você deve chegar é quando você não ressoa nem com a sua contraparte espiritual em ser excessivamente disponível e muitas vezes ser excessivamente doadora. É preciso equilíbrio. O que transborda de você é o amor. Mas o amor não vai te machucar.
Ainda que exista confronto. E que você, diante do confronto, você precisa escolher o amor, mas é preciso olhar e entender em que lugar você paralisou nesse trauma. Em quais lugares esse trauma te tornou excessivamente disponível, se tornou aquela pessoa que está sempre colocando o outro numa prateleira que ele não te coloca. Por que você faz isso? Esta é a pergunta. Onde está o núcleo desta ação? Esta ação é um desperdício de energia. É a sua energia sendo vazada. É a sua energia saindo de você. E muitas vezes pode ser que a sua contraparte espiritual nem queira isso. Pode ser que ele fique até meio sobressaltado e sobrecarregado com tanto que você está jogando energia para ele. Agora, o ponto aqui não é a tua contraparte espiritual. O ponto aqui é você. Onde está o núcleo destas atitudes? O que você começa a sentir agora? O que está passando na sua mente? O que está passando no seu coração? O que você está sentindo agora? Inicialmente, eu senti muita raiva hoje. E até coisas que eu nem estava ligando, eu resolvi ligar hoje. Hoje eu não estava uma boa pessoa para conversar, não. As meninas viram que eu fiquei bem quietinha hoje. Dei uma caminhada de quase 4 quilômetros para jogar essa energia na Terra. Mas coisas que eu nem ligava, eu comecei a ligar, porque a minha energia começou a mudar. A minha energia começou a mudar, ela começou a voltar para mim. Aí você começou a olhar, por que eu fiz aquilo? E aquilo ali? Por que eu aceitei tal coisa? O que me fez aceitar aquilo ali? Peraí, tem alguma coisa errada nesse negócio. Amor incondicional não é aceitar qualquer coisa. De qualquer jeito. Pode ser que você seja sábia o suficiente para não dizer nada quando você sabe que o outro não tem uma escuta ativa para você. Mas não significa que você vai estar aceitando. Que você precise aceitar. É preciso que você faça um trabalho de interiorização muito grande hoje, porque eu não sei você, mas eu hoje saio desse lugar. Eu não sei se você, como eu, vai ser determinada o suficiente para ir lá nas marcas do que se foram e tirar você daquele lugar que aquelas situações te colocaram e que geraram uma crença de menos-valia tal que você está sempre colocando um ou outro numa prateleira que eles não merecem. E posso te dizer, às vezes essas pessoas te amam, tá? A gente não está falando do outro. A gente está falando de você, de mim. A gente está falando de como a gente ensina errado as pessoas a nos tratarem. A gente está falando como a gente normatiza a ingratidão. A gente está falando como a gente acha normal que o outro não te retorne na mesma medida transbordante que você dá. Eu quero dizer que a tua energia manifesta essa ingratidão. E se você cuidar dela,
e falar: aqui mais não, isso vai acontecer com você. Porque hoje nós estamos guiados pelas forças da luz. E se tem uma coisa que os mestres têm muito interesse, é que a gente se cure no núcleo. Se você estiver conversando e não estiver em estado de atenção, desligue a sua câmera, por favor, porque isso atrapalha a nossa canalização. Nós já falamos isso aqui. Por favor. Você pode desligar a sua câmera, mas não fique conversando com outras pessoas enquanto você está assistindo a live. Por gentileza. Nós estamos num movimento de concentração profundo aqui. Porque enquanto nós falamos, enquanto você ressoa profundamente com o que está sendo dito, existem forças espirituais, as únicas capazes de te guiar no espaço-tempo e tirar você daquele calabouço infernal que você foi colocada, que está manifestando um monte de coisa que você não quer passar. Você quer ser valorizada? Você merece. Você não valoriza? Você não dá amor? Você não é respeitosa? Por que você não está recebendo na mesma medida? Em muitos casos. Por que você ainda não está no status de completude que você merece estar? Porque a sua energia está machucada. Existem alguns lugares nela que ainda precisa de cura, que ainda precisa de transmutação. Excesso de disponibilidade não é amor incondicional. Excesso de disponibilidade é, ao contrário, é falta de alto valor. E muitas vezes é uma necessidade, vem de um lugar de necessidade. E eu não estou falando isso para aquelas pessoas que ressoam com você e que trabalham na mesma medida de doação, que é um eterno dar e receber, aquela pessoa que te ajuda e que você ajuda. Não estamos falando dessas pessoas. Nós estamos falando muitas vezes de situações aí que você vem manifestando ao longo da sua vida e que tem, muitas vezes, gerado dor no seu coração, que parece que você está sempre disponível. Na época desse meu namoro famigerado, lá em 1984, eu gosto de falar assim mesmo, lá em 1984, e por incrível que pareça, porque os mestres não brincam comigo, eles quando vêm para me ativar, eles vêm com a força da luz. Você sabe que dia que eu comecei a namorar com aquele rapaz? Lá em 1984, no dia 6 de maio de 1984. Além de eu sonhar, ainda tinha que ser a data. E foi um negócio assim grande na minha vida, porque eu passei muito tempo acreditando que ele era quase que minha chama gêmea. Eu nem sabia disso, mas parecia que eu fiquei mais de 12 anos acreditando que aquela criatura... E nunca... Não, quando eu penso, meu Deus, como eu me tornei uma menina frágil, como eu era fraca, como me fragilizou tudo aquilo, como aquilo me fragilizou num nível. Eu sofri tanto, sentia tanta dor. Depois eu fui me tornando uma pessoa muito disponível, que vivia na casa das pessoas, estava sempre ali na casa dos outros, sempre ficando ajudando um, ajudando o outro, ficando na casa de um, não tinha valor para ninguém, para nada. Eu me lembro quando eu comecei a aprender a tocar piano, vou falar uma coisa aqui, eu vou botar para fora mesmo. Quando eu comecei a aprender a tocar piano, eu já tocava violão. Eu falei, não, eu vou aprender a tocar um piano, eu vou aprender a tocar piano. Deixa eu tirar as pessoas da minha frente que estão interrompendo a live. Quando eu comecei a tocar piano, eu ia para a igreja todos os dias para treinar. E eu falei, mesmo jeito que eu toco violão, eu vou tocar piano também. Eu levava meu violão e ficava lá, fazendo as notas do violão e repetindo, replicando no piano as notas. E comecei a tocar. E comecei a tocar até um pouco melhor do que as meninas que estudavam, porque estudavam só na partitura, não sabia se a parte de harmonia funcionava, enfim. Eu tirava as músicas de ouvido e tal.
Aí, umas dessas meninas que eram mais influentes na igreja, filhas de presbítero, pessoas que eram juízes, coisas e tal, elas começaram a falar que eu socava o piano. Aí, uma vez, o presbítero da igreja me chamou para falar que eu estava proibida de ir na igreja para tocar piano. Dentre muitas outras coisas que aconteceram com essa menina que andava sozinha, que parecia tão disponível para as pessoas. Eu passei níveis de humilhação dentro da igreja, muito... vou nem contar aqui. Foram muitas coisas que aconteceram. Existia ali um núcleo mais rico, um núcleo, né? Como sempre tem nas igrejas, uma sociedade onde um que tem um poder aquisitivo maior ou intelectual sempre tem uma certa hegemonia sobre outros. E eu me lembrando hoje, porque me senti completamente ativada naquela menina de 16, 17, 18, depois 19, depois 20, depois 21 anos. E comecei a perceber que, por algum motivo, ela continuava em algum nível ainda ativa em mim, principalmente quando eu me sentia vulnerável no amor. E não que eu vá deixar de ser vulnerável, porque nós precisamos da vulnerabilidade. Mas eu vou desativar hoje esse trauma que me tornou excessivamente disponível e com mania de colocar pessoas em prateleiras que elas não me colocam. E se fosse você, eu começava a fazer uma varredura aí na sua vida, para perceber o que pode ainda estar ativado em você. Porque, de fato, hoje é uma noite gloriosa, hoje é uma noite de cura, hoje é uma noite muito forte energeticamente. Hoje a gente está ressignificando eras e eras de subjugação, de estado de subjugação. Porque se você não despertar plenamente para o seu feminino divino, você vai se tornar subserviente, subjugada a essa pessoa que você julga ser a sua chama gêmea e tantas outras. Você vai estar sempre se colocando num lugar de subjugação, de sujeição. E esse não é o lugar do divino feminino. O lugar do divino feminino é quando ela entende que ela tem que ficar parada no seu ser e não fazer nem extravagâncias nenhuma pelo outro. O teu masculino não precisa disso, nem o meu. O que eles precisam é de ação. E muitas vezes nós somos desafiadas nisso e acabamos, por padrões que carregamos, agindo quando não temos que agir. E colocamos o outro numa prateleira que ele não nos coloca, não porque talvez ele não quer, porque se for sua chama gêmea, ele vai fazer isso sim, porque ele vai se sentir pesado, porque energeticamente é muito pesado. Alguém que está sempre jogando energia, principalmente numa dinâmica de chama gêmeas. Agora, você pode refletir sobre os outros relacionamentos que você tem ou que você vem tendo. Essa noite também não é uma noite para você se embrutecer. Apesar de que esse movimento que eu passei hoje, né, de ter vontade de matar um de manhã, um de tarde, agora principalmente, quando o pessoal fica interrompendo a live, né, aquela coisa bem honesta mesmo. Porque a gente está com a energia da mudança, que é a energia da ira. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira, mas você pode virar a mesa. Você pode virar essa mesa desse bando de salteador, assim como Jesus o fez, explorando o emocional daquele fragilizado pela dor. Talvez você seja assim, tenha sido assim em alguns relacionamentos, onde por causa do trauma e por causa da dor, você se tornou uma presa fácil para esses sanguessugas.
Talvez você não tenha tantas pessoas para virar a mesa mais, que já deve ter virado aí várias vezes da sua vida. Mas talvez você tenha ainda alguns comportamentos que ressoam com o que nós estamos trazendo hoje para você. E por conta disso, você ainda não está na mesma prateleira que você coloca o outro. O que você vai fazer com isso, com essa informação? Quais são suas escolhas hoje? Você quer mergulhar? Você quer mergulhar nesse lugar profundo? Você quer ir lá nesse lugar? Você quer ir lá buscar você? Tirar você lá daquele inferno que você foi colocada? Você está com coragem para fazer isso? Você tem garra para fazer isso? Você tem raiva suficiente? A energia da raiva é aquela que ativa a coragem. Sem o medo, sem essa raiva, nós somos humanos, você não ativa a sua coragem. E hoje nós vamos nos utilizar dessas energias, sim. Não ficar nela, né? Você ficar nela, você embrutece, você vira um bobão aí, matador, sei lá o quê. Mas se você somente deixar essa energia vir para ela te impulsionar, para você buscar você com todo amor, atravessar o espaço-tempo, com a ajuda das consciências que governam os nossos caminhos aqui, que estão aqui, tutelando as nossas jornadas, nos assistindo de perto, você pode ir lá, tirar você, porque você está parada lá. Se está ressoando aqui, você está parada. Isso está ativado ainda na sua memória. Isso ainda está ativado na sua memória, no seu Merkaba, no seu campo áurico. Isso ainda está jogando informação. E a única forma de nós desativarmos totalmente isso hoje, totalmente, eu digo com toda a firmeza do meu ser, totalmente. E olhe, não se espante com a pessoa que você vai se tornar a partir de amanhã. Não se espante com a firmeza que você vai ter. Não se espante que durante algum tempo você vai ficar uma pessoa farinha pouca, meu pirão primeiro. Peraí, deixa eu resolver minhas coisas aqui. Deixa eu matar minha fome para eu ajudar. Primeiro você pega o negócio de respirar lá do avião, né? E coloca em você. Para depois você ajudar o outro, não é assim? Se você tentar ajudar o outro sem estar respirando, você vai matar todo mundo, vai ficar asfixiado, não vai conseguir ajudar ninguém. Você está assim, você precisa respirar, você precisa de ar, você precisa de espaço. Você precisa voltar a energia para o centro do seu ser. Para isso, a máquina de respirar, primeiro no seu rostinho, primeiro em você. Respira o prana profundamente, depois sai por aí dividindo. E agora eu posso entender porque os mestres não deixaram nem abrir para a vaga social hoje. As pessoas precisam se movimentar, precisam fazer movimentos. Precisam fazer movimentos. Eu sei o tanto de movimento que eu faço para estar aqui. Para fazer a quantidade de coisas que a gente faz na matéria. Quantidade de movimento, de giro, de giro, de giro. Tanta coisa. E hoje eu resolvi colocar até pessoas que eu sei que me amam. Eu sei que me amam. Mas se por algum motivo me colocou numa prateleira que eu não o colocaria, eu coloco ele na mesma que ele está me colocando. E você precisa fazer isso também. Você precisa começar a ter firmeza. Amor incondicional não é ser uma pessoa molenga na vida, não. Bobona, que todo mundo pode fazer de boba, que todo mundo pode usar e abusar. Isso não é amor incondicional. Isso é subserviência, isso é karma. Isso é estar na linha do karma. E é hora de você sair daí. Porque eu estou correndo desse lugar.
Estou correndo com passos largos. E quanto mais irada eu vou ficando nesse dia, mais longos são os meus passos e mais rápido eu me tiro de todos esses lugares que os traumas me colocaram. Não vou ficar em nenhum deles, não vou. Eu não vou ficar em nenhum deles. Eu vou me erguer na matéria como uma deusa divina que merece a luz, o bom perfume, o amor, o melhor da consideração e do tempo que eu dou. E tudo que eu estiver dando mais do que recebendo, eu vou cortar. E não estou falando de reciprocidade também. Porque existe uma linha tênue que separa o sanguessuga daquele que realmente necessita. Tem hora que você precisa ter firmeza em você. Se escolher. Mas tenha cuidado para não se tornar egoísta. Porque você corre um risco. Mas durante algum tempo, firme-se em você e no espírito. Em você e nos seres de luz. Em você e no caminho espiritual. De fato, essa é uma grande noite. De fato, essa é uma noite de muitas mudanças. De fato, esta é uma noite onde você vai poder com a ajuda dos mestres, desativar essas memórias de desprezo, de abandono, de abuso, de subserviência, de sujeição, de humilhação, de traição. Hoje é uma grande noite. E eu tenho certeza que você já está sentindo um comichão dentro de você. E acredito no que eu estou falando para você. O que o seu gêmeo mais quer é que você fique firme. Ele não quer nem que você pense nele. Ele quer que você pense só em você. Só em você no sentido de estar inteira. Não é de ser egoísta. É de estar plena. É de não permitir abusos. De estar coerente com o seu ser. E nós vamos viajar o espaço-tempo hoje. Naqueles lugares da nossa adolescência, da nossa juventude, reivindicando a nossa essência.